Bem, claro que devemos preservar a vida a qualquer custo, e é disso que falarei aqui. Contudo, devemos pensar o que é viver nesse contexto pandêmico. O que as políticas de saúde mental podem e devem fazer sobre esse viver? Levantarei aqui algumas dessas questões. Dividirei minha fala em dois eixos. O primeiro sobre aspectos gerais, epidemiológicos e sanitários da pandemia e suas implicações no retorno às aulas. E segundo, sobre aspectos gerais de saúde mental nesse contexto atual. Vivemos hoje certamente uma das maiores crises sanitárias da história recente da humanidade. E quando escrever o livro contando essa história, certamente um dos piores capítulos será sobre o fracasso do enfrentamento brasileiro dessa pandemia, com um destaque negativo especificamente para o enfrentamento do estado do Rio de Janeiro. O Brasil chegará muito em breve a 140 mil mortes por Covid-19. Se o estado do Rio fosse um país, por exemplo, seria o 13º no mundo em mortes absolutas. Se a cidade do Rio fosse um país, seria o 18º em mortes no mundo, na frente de países tão diversificados e populosos quanto a Alemanha, a Turquia, a Indonésia ou a China. Isso, só na cidade do Rio de Janeiro morreram mais que o dobro de pessoas que na China, apesar da China ter uma população que é mais de 200 vezes maior que a cidade do Rio. Como vemos no gráfico à direita, quando comparado com os demais estados da federação, o estado do Rio apresenta uma das maiores taxas de mortalidade por Covid, com mais que o dobro que estados como Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, sendo uma taxa inclusive que se encontra em crescimento recente. Quando olhamos a taxa de letalidade, que é a proporção de óbitos ocorridos nos indivíduos que tiveram Covid, é aberrante o quanto o estado do Rio destoa dos demais estados, o que fica evidenciado no mapa à esquerda. A letalidade no estado é quase 3 vezes maior que a média dos demais estados da federação, certamente pela mortalidade muito elevada que ocorre aqui, como vimos no slide anterior, mas também ainda pela enorme subnotificação, que faz com que o denominador da taxa de letalidade seja subestimado, superestimando esse valor. Quando olhamos o mesmo mapa e comparativo agora apenas para o estado do Rio e seus municípios, como no mapa à esquerda, constatamos que uma parte considerável dos municípios com uma letalidade elevada está na região metropolitana do Rio, incluindo a capital, que possui uma letalidade 4 vezes maior que a média dos estados brasileiros. Está tudo sob controle, então? Podemos afirmar que a pandemia se encontra sob controle por aqui? Como responder essa pergunta? Existem alguns indicadores de monitoramento da pandemia, mas esses três certamente estão entre os mais utilizados: o número de casos novos de Covid-19, o número de óbitos novos de Covid-19 e a ocupação dos leitos específicos para Covid-19. Aqui trago a série histórica de casos novos de Covid-19 por data de divulgação no estado do Rio de Janeiro, com a respectiva média móvel para 7 dias. Nota-se que, independente da forma de contabilização desses casos, se foi por início de sintomas ou data de divulgação, esse número quase sempre esteve acima de 1.000 casos por dia no estado do Rio de Janeiro. Aqui vemos a variação de óbitos entre as semanas na cidade do Rio de Janeiro. Observamos um incremento a partir de agosto, um aumento que chegou agora a 35%. Esses são dados do portal Inteligência do Rio, são indicadores, é um indicador usado como referência no plano de retomada da própria Prefeitura do Rio. Aqui temos os gráficos de taxa de ocupação de leitos de CTI Covid, SUS, na região Metro 1, ou seja, Rio de Janeiro capital e Baixada Fluminense, e taxa de ocupação de leitos CTIs privados localizados na cidade do Rio de Janeiro. São também indicadores do plano de retomada da própria Prefeitura do Rio de Janeiro. Percebe-se que ambas as taxas vêm apresentando um crescimento importante a partir de agosto, chegando a patamares quase tão críticos como em maio, o pior período da pandemia na cidade do Rio de Janeiro até agora. Por fim, temos aqui alguns dados do painel da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Temos internado agora, na cidade do Rio de Janeiro, 877 pessoas na rede hospitalar SUS, 409 pessoas em CTIs SUS, 86 pessoas na rede privada, sendo 70 em CTIs,
nós temos nesse momento 22 crianças internadas em CTI SUS de pediatria por Covid-19. A taxa de ocupação de leitos de CTI possui limites importantes no uso como indicador do status da pandemia, já que seu valor depende da quantidade de leitos ofertados, que pode variar ao longo da pandemia. Contudo, quando olhamos apenas para as hospitalizações no gráfico abaixo, percebemos que elas se manteve estável na cidade do Rio de Janeiro ao longo de toda a pandemia. Inclusive, o maior número de hospitalizações de toda a série histórica ocorreu recentemente, no dia 15 de setembro, com 273 hospitalizações em CTIs SUS Covid no município do Rio de Janeiro. Bem, escutamos isso todos os dias. As praias estão liberadas, os bares estão cheios, só as escolas seguem fechadas. Sem entrar na discussão se as praias e os bares deveriam estar abertos ou não, foquemos aqui nas escolas. Trago aqui um modelo desenvolvido na Universidade de Granada para prever as relações, os contatos, considerando uma turma de 20 alunos com famílias formadas por 2 adultos e 1 a 2 filhos. Segundo esse modelo, no primeiro dia seriam 74 contatos. No segundo dia, 808 contatos. E no terceiro dia, mais de 15 mil contatos. Estamos falando, portanto, de um potencial disseminador muito grande. As escolas justamente estabelecem pontes sociais conectando os indivíduos que hoje estão em isolamento social com os que não estão em isolamento social, conectando as famílias que não estão em isolamento social com as famílias que estão em isolamento social. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, definiu um painel de risco de introdução e transmissão nas escolas que tem servido de base para alguns países na discussão do retorno das aulas presenciais. Eles definiram um gradiente de risco de transmissão do mais baixo, passando por baixo, moderado e elevado até o mais elevado, para uma série de indicadores. Trouxe aqui o que eles consideram os 3 indicadores centrais, que justamente é o número de casos novos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, o percentual de positividade para RT-PCR, isso quer dizer o quê? O número de testes do tipo RT-PCR que foram realizados e quantos deram positivo, e, por fim, a capacidade da escola de implementar 5 estratégias-chave de mitigação. Quais são elas? O uso correto e consistente de máscaras, o distanciamento social, higiene das mãos e etiqueta respiratória, limpeza e desinfecção e a triagem de contatos em colaboração com a autoridade sanitária local. Para cada um desses 3 indicadores foram definidos pontos de corte que os classificam, então, nesse gradiente de mais baixo a mais elevado. Como nós estamos de desempenho considerando esses 3 indicadores? No primeiro gráfico, vemos o primeiro indicador, o número de casos novos por 100 mil habitantes a cada 14 dias. Percebe-se que quase sempre, no estado do Rio de Janeiro, esse indicador esteve entre 50 e 200 casos, em alguns momentos chegando perto de 200 casos, o que representa um risco elevado de transmissão. Quanto ao percentual de positividade, na tabela abaixo, o último valor apresentado pela Secretaria Estadual de Saúde foi de 29,29%, dentro do considerado de risco mais elevado pelo CDC. Voltando para o painel, podemos dizer então que para o primeiro e segundo indicador, nós estamos em risco elevado ou mais elevado de transmissão nas escolas. E para o terceiro indicador, sendo otimista e considerando que as medidas 1 a 4 serão plenamente adotadas em todas as escolas, ainda assim temos a medida 5, que de fato não podemos afirmar categoricamente que está acontecendo. Podemos afirmar que a triagem de contatos no Rio de Janeiro, essa ausência já coloca esse indicador de risco de moderado para cima. Uma estratégia de controle da pandemia passa inexoravelmente pela testagem ampla da população, pelo isolamento dos sintomáticos, pela triagem de contatos. Estamos fazendo isso? Faremos isso? Podemos afirmar que os professores e funcionários das escolas serão testados? Farão RT-PCR, que é o teste mais indicado? Com que frequência?
Serão testados mesmo assintomáticos? Os contactantes cumprirão com a quarentena de 14 dias? Essas perguntas são fundamentais antes de pensar em qualquer estratégia, em qualquer reabertura. Importante que possamos aprender com o que os demais países estão fazendo, lembrando que cometeram muitos erros. A pandemia se espalha pelo mundo e chega até o Brasil a partir de equívocos de países europeus, por exemplo, de países que hesitaram em promover o devido isolamento social, que, até aqui, foi a medida que mais salvou vidas nessa pandemia, incluindo no Brasil. O processo de reabertura nesses países devem ser monitorados e, claro, sempre se lembrando que, no geral, fazem um enfrentamento mais adequado que o nosso, com mais testagem e triagem de contatos, por exemplo. Aqui são alguns exemplos de países que tiveram um incremento importante de casos desde o processo de reabertura, alguns com cenários até piores que no começo da pandemia, como Israel. E, em parte, apenas em parte, essa piora tem sido associada à abertura desmedida que aconteceu nesses lugares. Equivocadamente, tem-se alegado que alguns estados, regiões ou municípios no Brasil podem ter atingido a teórica imunidade coletiva, de rebanho. Esse fenômeno supostamente ocorre quando um percentual da população já contraiu o vírus e adquiriu imunidade, protegendo indiretamente as pessoas ainda suscetíveis, já que o vírus encontrará maior dificuldade de se propagar e, considerando o tempo de incubação e transmissibilidade, poderia levar a uma contenção da epidemia numa localidade. Tal afirmação é demais precipitada e desconsidera as vidas perdidas quando adotada essa direção. Não deve jamais ser adotada no contexto de pandemia, de um vírus sobre o qual pouco ainda se sabe. No gráfico, observamos a grande diferença no número de óbitos por habitante quando comparamos a Suécia com os países vizinhos. Em números absolutos, a Suécia apresentou até agora 5.876 óbitos por Covid-19, quase 5 vezes mais óbitos que os demais países escandinavos juntos. E qual a importância dessa comparação? A Suécia foi justamente um dos poucos países europeus que apostou no começo da pandemia que haveria uma imunidade coletiva e manteve as escolas abertas, enquanto os demais países escandinavos adotaram medidas de isolamento social que estão sendo gradativamente flexibilizadas com rastreamento intenso de contatos. A Suécia apenas tardiamente adotou essas restrições sociais, pagando um preço elevadíssimo em vidas inigualável em sua história. Algumas questões precisam ser consideradas quando se fala em imunidade coletiva. Número 1. Não se sabe em que grau e se o vírus produz imunidade prolongada nos infectados. Número 2. Não se sabe qual o percentual mínimo para se atingir essa imunidade coletiva no caso do novo coronavírus. Apenas dispomos de estimativas que variam de 20% até 70% da população. Se tomarmos o ponto de corte menor, mesmo assim ainda haveria muitas vidas perdidas, pois em muitas regiões do estado o percentual de indivíduos infectados ainda está abaixo de 5%. Se considerarmos os pontos de corte mais elevados, seria um desastre. Número 3. Uma parcela importante da população do estado segue em isolamento social, fazendo com que haja uma esperada queda da taxa de transmissão. Caso as medidas de isolamento social sejam flexibilizadas de forma acelerada, sem controle de surtos e rastreamento de contatos, rapidamente essas pessoas podem ser atingidas, com o número de mortes evitáveis elevado. Número 4. Quando do retorno das aulas, haverá um incremento rápido da circulação do vírus, atingindo justamente os grupos hoje protegidos, especialmente se considerarmos que as crianças e adolescentes, apesar de apresentarem quadros assintomáticos ou leves, majoritariamente, podem ser portadores transmissivos com carga viral elevada, colocando em risco de contágio todos os adultos com quem tiveram contato. Número 5. Não é uma política pública. Defender a imunidade de rebanho é antiético e imoral. Essa imagem chocante marca nossa história para sempre. Me lembro quando escutei esse familiar de um falecido por Covid e o quanto isso me emocionou. Ele disse: "Ninguém quer seu ente querido em uma vala comum. Eles estavam misturando os mortos, sem dignidade alguma. Enterram como se fossem bichos, com tratores. É uma humilhação que a pessoa passa.
pensa você fazer visita mais tarde, não vai saber quem é quem. Chegamos a 1 bilhão de mortes no mundo. Uma morte a cada 20 segundos. As aulas presenciais precisam ser retomadas? Sim. É o momento de voltar? Não. O que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui é a sociedade que queremos. Um utilitarista que enxerga as escolas como um lugar de deixar as crianças com um conteudismo desmedido, enquanto os pais cumprem jornadas inimagináveis de trabalho, especialmente as mulheres, em pleno 2020, que toma tamanha tragédia como algo que pode ser inscrito apenas num retorno excessivamente pragmático para as salas de aula e medido de uma forma fria e econômica, que ignora que uma parte considerável dos professores, bem maior de qualquer sociedade, está em grupos de risco para a Covid e tem uma sobrecarga grande de trabalho, que separa o público do privado tão explicitamente, que é excessivamente liberal e individualista, que valoriza uma pretensa produtividade no meio da maior crise sanitária recente que vivemos, que funciona como uma lógica de mercado para direitos basilares como a educação e a saúde? Não, não é isso que queremos. O que queremos é uma sociedade que enxerga as escolas como lugar de laço social, solidariedade e construção de sentidos, e que se incomoda e busca superar as muitas desigualdades existentes. Chega de morte. Não se faz teste com vidas. Não se faz teste com internações em CTIs. Agora, há muito a ser feito, para além do retorno para as salas de aula. Muito já vem sendo feito, e certamente há uma série de questões de saúde mental que precisam urgentemente serem abordadas. Que sejam tomadas medidas para além do simples monitoramento de indicadores epidemiológicos limitados e alguns ajustes sanitários mínimos das escolas. Com a pandemia, evidenciamos o agravamento de quadros de saúde mental anteriores e o surgimento de quadros novos. A perda de redes de apoio, o isolamento excessivo, o medo, a tristeza, a doença em si e o próprio luto são apenas alguns dos fatores que encontramos. Não podemos desconsiderar o componente relevante do sofrimento social que há nesse contexto. Falamos de um sofrimento coletivo que nos corta individualmente. As respostas precisam, portanto, serem coletivas e intersetoriais, ou corremos o risco de psiquiatrizar e psicologizar questões sociais. Não podemos também desconsiderar o peso dos determinantes sociais no sofrimento psíquico durante a pandemia. O caso do menino Miguel sintetiza bem todas essas desigualdades presentes no nosso dia a dia, todos esses determinantes que ficam ainda mais evidentes na pandemia: gênero, raça, cor, renda, condições de trabalho. As ações de enfrentamento das questões de saúde mental durante a pandemia devem ser pensadas a partir da própria política de saúde mental vigente, a partir da rede de atenção psicossocial, especialmente dos seus primeiros dois componentes, o binômio CAPSI, Estratégia de Saúde da Família e Núcleo de Apoio de Saúde da Família. O ordenador dessa rede de atenção psicossocial é estratégico nesse processo. A capilaridade da estratégia de saúde da família é fundamental para a ampliação do acesso às ações de saúde mental. Não há qualquer possibilidade de se pensar numa lógica ambulatorial convencional durante a pandemia. Quais ações de saúde mental são possíveis, então, durante a pandemia? Podemos pensar no fortalecimento da própria rede de atenção psicossocial, o fortalecimento das suas equipes, já que a rede de atenção psicossocial é formada essencialmente por pessoas. Priorizar a rede de saúde mental infanto-juvenil. Ações de prevenção e promoção de saúde, apoio para professores e alunos, ampliação das ações intersetoriais, como educação, assistência social e justiça, ações de vigilância em saúde mental, como mapeamento das situações de vulnerabilidade sociais e clínicas, mapeamento das situações de violência e tentativa de suicídio, mapeamento das redes de apoio, a realização de inquéritos epidemiológicos de saúde mental,
A adoção de novas formas de acompanhamento para a saúde mental, como teleconsultas, o uso de aplicativos e grupos de discussão online, o uso de aplicativos de mensagens. Contudo, retornando ou não agora, a onda de saúde mental está dada. Portanto, algo precisa ser feito, e não está apenas no âmbito da educação. Não se pode esperar que uma turma com poucos alunos, em rodízio, com risco de contágio, com professores sobrecarregados, deem conta de sequer aliviar levemente essa crise de saúde mental. Na verdade, um retorno descuidado e desigual, rápido demais, pode apenas agravar essa ferida de saúde mental. Falo também da minha experiência como pai. Me pergunto constantemente o que quero que meus filhos levem de 2020. A fração matemática que um não aprendeu, ou o sistema digestivo que o outro não entendeu, a reforma protestante que ficou esquecida. Certamente seria ainda mais angustiante se estivessem no primeiro ano do ensino fundamental ou no terceiro ano do ensino médio, mas não quer dizer que não seja angustiante, estando eles em casa, mexendo excessivamente em eletrônicos, sem encontros reais, sedentários, sem viver plenamente, me dividindo e me culpando entre o trabalho e a atenção que sempre acho insuficiente para eles. Me pergunto novamente, o que quero que meus filhos levem de 2020? Primeiro, que estejam todos vivos. Eles, os pais, os avós, os tios, os amigos, os pais dos amigos, os avós dos amigos, os professores, os familiares dos professores e todos os trabalhadores. Que aprendam a lidar com frustrações, com escolhas, com limites reais, com o tédio. Que exercitem e cresçam solidários e altruístas, que não se achem melhores que os alunos das escolas públicas, que valorizem ainda mais as relações e os bons encontros. Priorizar a vida é sempre formador. Se optarmos por esse caminho de retorno precoce, acelerado e exclusivo de escolas particulares, seguiremos doentes psiquicamente como sociedade, que tem um dos piores enfrentamentos do mundo à pandemia, um dos seus maiores sintomas. Estamos sendo testados como sociedade, estamos sendo reprovados diretamente. Não renunciemos a qualquer vida. Não consideremos que mortes evitáveis são aceitáveis. Temos ainda uma quantidade enorme de indivíduos suscetíveis que, sem um isolamento social mínimo e ou medidas de quarentena de sintomáticos e contatos, terão sim contato com o vírus e uma parcela desse grupo vai a óbito, independente de haver leitos para internação ou não. A escola não é a solução para todos os males sociais que vivemos. Há diversas políticas públicas, como atenção básica em saúde, saúde mental, assistência social, cultura, lazer e mecanismos de proteção que têm peso equivalente e que, desde o dia zero da pandemia, deveriam ter sido potencializados. Um mapeamento ativo e multidisciplinar de todas as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade nos territórios é para ontem. Fecho minha apresentação com uma frase do Anísio Teixeira. O que ele dizia? Só existirá uma democracia no Brasil num dia em que se montar aqui a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública. Educar é crescer, e crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. E fecho minha apresentação perguntando: quais alunos serão priorizados nesse retorno?